Você já deve ter ouvido que o ego é a pior coisa que você pode ter. Eu acho que você já viu vários vídeos falando que o ego é tipo o top 10 coisas que você deveria evitar, né? E você clicou no vídeo, mas você acha que o ego é a pior coisa que tem. Nesse vídeo te mostrar que não, na verdade o ego é seu maior bem. O seu bem mais foda possível. Porque sem ele, você não é meio que nada, né? Então, se você acha que o ego é cringe, é paia, vamos voltar atrás, tá errado. Eu vou provar pra você nesse vídeo com fatos e argumentos, Google buscar, que vão comprovar que na verdade o ego é o seu maior bem, eu acho. Na antiga Grécia, a gente tinha uma cultura onde você ser ruim, na verdade era burrice, você era burro pra caralho, a pessoa mais burra que já pisou na terra. Eu acho que fazia sentido, porque afinal de contas, porque você vai roubar grego, ele provavelmente não tinha nada. O Diógenes era um mendigo. O pessoal achava que o fato de você ser ruim era porque você era burro, era ignorante. E de certa forma, se você parar pra pensar, quando um cara ele faz o mal, não é porque necessariamente ele quer se sentir bem de alguma forma, ele quer ganhar alguma coisa, alguma coisa, qualquer coisa, comida que seja, esse tipo de coisa, seja fisiológica, seja coisas muito grandes, sei lá, dinheiro ou coisa do tipo. Mas o fato é que na antiga Grécia eles achavam que o mal era ignorância, e você vê que isso é bem retratado. Mas o fato é, será que é ignorância mesmo? O ponto principal é, se uma pessoa ela não tem o lado da razão, a ética, a moral, coisa do tipo, ela vai fazer o mal. Naturalmente, talvez ela até faça o bem se ela tiver a oportunidade. Porém, se ela não tiver a oportunidade do bem, ela provavelmente vai fazer o mal. Porque ela quer se sentir bem, ela quer satisfazer uma necessidade fisiológica dela, ou necessidade de dinheiro, por exemplo, ou coisa do tipo. E um animal é a mesma coisa. Um lobo, ele não vai matar uma ovelha porque ele é uma pessoa ruim. Né, lobinho wolf, vai matar porque ele é ruim. Não, porque ele está sentindo as suas necessidades fisiológicas, ele vai lá e mata a ovelha. Então, não pode dizer que o lobo é ruim. Não, ele só está satisfazendo suas necessidades. Da mesma forma que um homem, por exemplo, assim, digamos, suponhamos aqui, que ele não tem o córtex pré-frontal, ou a razão em específico, ele mate alguém e coma sua carne, o que é um pouco estranho, razão em específico, ele não vai ser uma pessoa ruim. Eu acho que todo mundo concorda que não vai ser ruim, porque ele nem sabe o que ele está fazendo. Tipo, ele de certa forma é ignorante. Então, eu vou seguir esse raciocínio por enquanto. E um dos personagens que falam da onde que vem o mal em específico é o John Russell. O John Russell ele fala que o mal vem da propriedade privada, mas por que a propriedade privada vai fazer isso, né? Porque vamos lá, o ego ele se constitui porque você tem alguma coisa que você pode dizer que é seu. Quando o ser humano ele começou a ter ferramentas, casas melhores, esse tipo de coisa, é notável que começou, né, a desequilíbrio social, né? As pessoas começaram a ser pobres e mais ricas, porque elas tinham ferramentas, porque elas tinham casas e assim por diante. E para John Russell, ele achava que isso que constituía o fato das pessoas serem ruins ou boas, que seria a propriedade privada. A ideia de você ter uma casa, a ideia de você ser superior por ter objetos que constituem você ser superior às outras pessoas. Sim, talvez você ter uma boneca da 2B flexível seja uma coisa que eu sinto inveja. Sim, o mal ele vem também da propriedade privada. Porém, indo um pouquinho além do John Russell, né? Eu acho que o mal ele vem porque você quer impor a si mesmo, acima de leis ou moral, né? Estamos junto, o piloto, sempre tentando, de alguma forma, justificar a nossa superioridade. Seja isso com alguma ideia, por exemplo, eu tenho um conceito que ele é muito foda e eu quero impor ele a vocês. É um exemplo. Eu estou sendo mal porque eu estou querendo me sentir bem, principalmente. Eu quero me colocar acima de vocês. Não nesse sentido Bolsonaro, mas no sentido de eu sou melhor que vocês. Eu sou melhor. Então, sigam meus bons, entendeu? Então, o ponto é esse. Não é necessariamente a propriedade privada. É um dos pontos. Mas o fato de você se colocar acima de alguém e você se sentir bem com isso. O Santo Agostinho, que ele vai falar sobre isso também. Santo Agostinho, ele acredita que não necessariamente que o bem ele é algo ruim ou uma ausência de algo, não. Para ele é bem definido e bem direto ao ponto. O bem é substancial, o mal é a ausência do bem. Que em termos técnicos eu acho que sim, eu concordo um pouco com ele, porque eu acho que pelo menos eu, Gabriel, eu acho que o ser humano ele vai optar em fazer o bem primeiro. Se ele não conseguir isso por bem, ele vai por mal. É literalmente isso. Se você tem mais recompensa em ser mal, então você vai ser mais mal. Se você tiver mais recompensa em ser bem, você vai ser mais bem. Porém, se o bem e o mal eles estiverem equilibrados, assim, você pode ser bom ou ruim,
mas você vai ter a mesma recompensa. Supondo que o ser humano ele tenha a mesma recompensa em ser bom e ruim, ele vai escolher ser bom. Porque realmente, tipo, o ser humano não sente bem em fazer o mal propriamente dito. A não ser em caso patológico, aí o cara tem, sei lá, um prazer imenso em ver pessoas se fudendo, tipo, sei lá, de alguma forma, sem prazer pra isso, são casos patológicos. Naturalmente, o ser humano não sente prazer em ver o outro se fuder. Talvez quando ele queira se sentir melhor. Porém, isso são casos isolados. Geralmente, o ser humano ele vai tentar conseguir o que ele quer por meio do bem. Se ele não conseguir e o mal tem uma recompensa melhor, então ele vai lá fazer pelo mal. O ponto que eu quero abordar com isso é que o ser humano não é bom nem ruim por essência. Qual é o caminho que ele vai escolher para se satisfazer? O ponto principal é que eu quero reverter a ideia do Santo Agostinho. Eu não acho que o ser humano seja bom nem ruim naturalmente. Eu só acho que o ser humano vai escolher o bem primeiro e depois o mal, dependendo do que ele realmente queira. Mas no geral, o ser humano ele quer se sentir bem. E o ego é exatamente isso. O ego é uma intermediação disso. É a razão, a emoção, tudo junto. Então o ponto é, você quer se sentir bem. Você faz o bem porque você quer se sentir bem com o bem que você fez. Não sei se faz sentido. Mas você quer se sentir bem, independente de como. Às vezes tem o egoísmo que você vai prejudicar alguém, que é o egoísmo de vou prejudicar tal pessoa porque eu quero me sentir bem. É o egoísmo que você não prejudica ninguém. Mas em todos os casos é virado para você. Você quer se sentir bem, independente de como. Só que a moral, a ética, esse tipo de coisa vai influenciar como você vai fazer isso. Se vai prejudicar uma pessoa ou não. E se prejudicar, foda-se, você é egoísta. O ser humano é egoísta em essência. Então o ponto principal que eu quero fazer com esse vídeo não é você demonizar o ego, que ele é a coisa mais horrível do mundo, não. Na verdade o ego ele é só uma intermediação muito mais complexa para você atingir seus objetivos. O ego em essência, ele não quer o mal nem o bem, ele quer se sentir bem. Da mesma forma que eu usei o exemplo mais cedo ali do animal irracional que faz suas necessidades fisiológicas, ele não pode ser considerado ruim, porque ele não tem consciência do que ele está fazendo, tem a ética, ele não tem a moral nem coisa do tipo. Então é justo você chegar no ego e perceber, ele também está fazendo a mesma coisa, só que com consciência do que ele está fazendo. O ego ele não é propriamente ruim, porque se a gente levar no conceito mais a sério, não é que você é bom ou ruim no sentido do universo, mas no sentido de eu tenho consciência disso e eu continuo fazendo isso, entendeu? Eu faço mal porque eu tenho consciência que eu faço mal, mas eu penso em mim mesmo e foda-se o resto. Fortnite. Você pode dizer que o mal existe. O mal existe porque você tem consciência que você está fazendo mal e que você pode escolher uma outra opção. Então, quanto no caso que eu usei anterior, que o animal que não tem razão, ele não tem consciência do que ele está fazendo, ele faz o mal, ele não pode ser chamado de ruim ou mal por natureza, mas ele apenas sentiu o sentido fisiológico e foi lá, seu instinto, que nem o lobo com a ovelha. Mas se ele tem a noção de que isso pode ser errado e ele tem a opção de não fazer, aí sim ele é ruim ou bom. Esse conceito só existe quando tem uma consciência que percebe se aquilo é bom ou ruim. Então, o que eu quero falar é, o ego é só uma intermediação. O ego é só uma forma de você se sentir bem, seja com os meios materiais, como o John Russell fala, com a propriedade privada, ou até você se sentir bem porque você não tem consciência, como diziam os gregos, que você era ignorante. Mas o ego é só uma forma de você sentir mais, só isso. Um exemplo que eu posso dar é que o ego ele é importante para te dar vida é o próprio Japão. O Japão ele tem uma mente de colmeia, de coletivismo. O trabalho é valorizado mais que tudo lá. Mas se o trabalho é mais valorizado que tudo, e lá é um país incrível de viver, porque lá é recorde de pessoas acabando com a vida delas, esse tipo de coisa, porque o ego lá não é valorizado. Porque as pessoas não olham para si mesmo e querem se sentir bem, elas querem que o outro se sinta bem. Então você vê que não funciona na prática. O ego sim, ele pode ser algo ruim. O ponto não é para falar que o ego é ruim ou bom. O ponto é, o ego é só a maior chave para você fazer as coisas. O Japão é um exemplo que não dá para você não ter ego, é impossível, você não tem sentido na vida, porque o ego ele nada mais é do que uma tentativa de satisfazer a si próprio. Seja fazendo mal, seja não fazendo mal. Então, por que você quer tanto se livrar do ego? Afinal de contas, porque sem o ego, você ainda vai estar tentando se satisfazer de alguma forma. Porém, sem as ferramentas da moral e da ética, você só vai tentar se satisfazer como um animal. Você é um animal? Sim, também, mas eu acho que você não pensou na cabeça de baixo. O ponto é exatamente esse. E esse vídeo em específico. Não é que o ego seja algo ruim. Ele é só uma ferramenta. Ele só é uma forma de você se sentir bem. Seja com a propriedade privada, como John Russell argumenta, ou também porque você é uma pessoa bondosa ou coisa do tipo.
mas é só uma ferramenta, é só uma intermediação. Então, você não concorda comigo? Vamos lá, usa a cabecinha, seu filho da puta. Por que você quer se livrar do ego? Porque você quer se livrar da parte ruim, que não aceita crítica, esse tipo de coisa. Mas, se o ego é uma tentativa de fazer você se sentir bem, por que você não usa o ego para se sentir bem com coisas que fazem sentido para você? O ponto é exatamente esse. Se você acha que o ego é ruim, tudo bem. Mas usa ele a seu favor, de fazer coisas, tipo, para se sentir bem com coisas que te agregam de alguma forma, entendeu? Então o ego é só a maior ferramenta, não tem como não ser sua maior ferramenta. Ela é sua maior ferramenta. Ela é só uma forma de você se sentir bem de outras formas, como eu falei anterior. Então, segue, vai lá, faça. Seja uma pessoa com ego, mas não um ego ruim, um ego que te destrói, mas o ego que te constrói e te leva para caminhos bons. É isso. Falou.